Dia 4 de outubro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Vamos falar hoje aqui sobre o assunto do momento, o Senado versus Supremo Tribunal Federal. É uma reação do Pacheco ou somente um jogo de fazer conta? Nós vamos detalhar esse assunto, mas quero dar duas informações importantes. Primeiro, que é sobre outros assuntos que não dá para tocar agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. O primeiro é que está todo mundo aí dizendo sobre o absurdo da revogação da prisão do Marcola, que ele vai ser solto. Não, Marcola não vai ser solto. O que foi revogado foi uma acusação dada contra ele, acho que lá em 2013, se não me falha a memória, onde o crime organizado começou a praticar atos contra as polícias no estado de São Paulo, enfim, e ele estava com prisão preventiva desde então, ou seja, nunca foi julgado sobre esse assunto, como é de praxe na justiça brasileira. E claro que esse prazo de prisão preventiva estourou, extrapolou, e por isso o Superior Tribunal de Justiça cancelou, revogou esta pena. Mas ele tem outras penas a serem cumpridas e está cumprindo, então não vai ser solto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que temos que dar os parabéns a Tarcísio de Freitas, que manteve uma posição firme contra a tal greve que começou ontem e terminou ontem mesmo, a partir do momento em que ele determinou, ele pediu ao Ministério Público de São Paulo a aplicação de multa de R$500 mil por dia de paralisação contra os sindicatos. Mexeu no bolso, meu amigo? Não tem conversa, a greve acabou. Dizem que segunda-feira farão outra reunião entre os sindicalistas e os funcionários das empresas, para saber se vai ter outra greve ou não, mas verdade é que foi para o beleléu. Muito bem, vamos ao que interessa agora, que é o fato de que todo o Brasil passou a discutir nas últimas horas sobre a reação do Congresso Nacional aos abusos praticados pela maior corte brasileira, que resolveu, não de agora, mas principalmente desde o início do governo do melhor presidente que o Brasil já teve, a legislar por conta própria e a determinar ações do Executivo e do Legislativo, como se houvessem, de fato, poder para isto. Claro que as discussões no Supremo sobre descriminalização das drogas, descriminalização do aborto e principalmente a revogação do marco temporal, que aconteceu no último dia 21 de setembro, foram as gotas d'água para provocar uma reação do Congresso Nacional. Não porque o presidente Rodrigo Pacheco tenha tido um déjà vu de justiça, mas porque as decisões mexeram com as frentes mais poderosas do Congresso Nacional, as frentes BBB, que são a bancada do boi, da Bíblia e da bala, né? Ou segurança pública. Foram mexer com frentes fortes dentro do Congresso Nacional, principalmente a agropecuária. Claro que era necessária uma reação a essas decisões, mas vamos levar em conta aqui que ela veio de uma forma que ajuntou a fome com a vontade de comer de Rodrigo Pacheco, que desde o início do novo e velho governo ao mesmo tempo, ou seja, desde o início desse ano, sonhava em ganhar uma vaga para a cadeira de ministro no Supremo Tribunal Federal e foi descartado. E agora está tentando aí uma vaga, me parece que no Tribunal de Contas, está sendo arregimentado pelo Davi Alcolumbre, mas é tudo só vontade. Então, o Rodrigo Pacheco resolveu, por pressão dos parlamentares e por uma espécie de vingança, entre aspas, reagir, propondo inclusive também outras pautas em forma de PEC, né?
proposta de emenda constitucional, como mandatos para os ministros do Supremo e impedimento de decisões monocráticas de ministros, além de tempo limitado de vistas de processo. Claro que essas decisões poderiam ter sido colocadas em prática ainda em 2019 no governo de Jair Messias Bolsonaro, já que houve uma PEC com o mesmo propósito que foi descartado pelo mesmo Rodrigo Pacheco. E sabemos que Jair Bolsonaro foi o maior dos prejudicados pelas usurpações de poder praticados pela Suprema Corte. Cargos de ministros com mandato definido é, no mínimo, a mais acertada pauta dessa PEC, já que a vitaliciedade, né, de um ministro o coloca como um deus do Olimpo, digamos assim, aquele que se acha acima do bem e do mal, o insuperável, né, em suas decisões. E o mandato definido, claro que o torna um ser humano normal como qualquer um. Imagine, por exemplo, senhores, se um técnico de futebol tivesse mandato vitalício, o que seria do clube, né? Mas brincadeiras à parte, o que é mais importante nisso tudo, nesse texto, é a proposta para se modificar o método de escolha de novos ministros, que realmente poderia ofertar um maior saber jurídico e melhorar a ética e a moral de quem guarda a Constituição. Quanto ao prazo definido para manter vistas de processo, é fundamental que seja aprovado. Pois vamos lembrar, para quem já se esqueceu, por exemplo, que quando o Supremo Tribunal Federal estava julgando aquele habeas corpus do então advogado Zanini, advogado do atual mandante brasileiro, o habeas corpus 193.726, no caso de suspeição do então do juiz Sérgio Moro, né, com relação às suas decisões contra o mandante brasileiro agora, naquele momento o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo em 4 de dezembro de 2018. Guardem a data. E somente voltou a colocar o processo no plenário em março de 2021. Olha só, 2 anos e meio, praticamente. Coincidentemente, num período que pode até o fim dos julgamentos, que foram então anulados e voltaram para a primeira instância, né, prescreverem. Até que esses processos comecem a andar na primeira instância, vá para a segunda, até chegar no STF, já prescreveu. Será que foi só coincidência? Por isso o ministro Gilmar atrasou tanto a devolução dessa vista? Mas, com relação à proposta de colocar fim a decisões monocráticas dos ministros, nada mais é do que fazer cumprir a Constituição, que no artigo 97 diz que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Afinal de contas, qual a necessidade de 11 ministros se um apenas a qualquer momento pode tomar uma decisão monocrática sobre uma ação que esteja lá no Supremo Tribunal Federal? Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça de Davi Alcolumbre, né, lá no Senado, aprovou a PEC 8 de 2021, apresentada pelo senador Orivisto Guimarães, que limita decisões monocráticas nos tribunais superiores. Pois é, essa PEC de 2021, no governo de Jair Messias Bolsonaro, Pacheco guardou na gaveta naquele momento, né? E que poderia ter colocado para rodar na Comissão de Constituição e Justiça e ir para o plenário. E poderia, evidentemente, mudar muita coisa para o governo de Jair Bolsonaro caso essa PEC tivesse andado.
Essa PEC veda concessão de decisão monocrática que suspende a eficácia de lei ou ato normativo, com efeito geral, ou que suspenda atos do presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara do Congresso Nacional. A meu ver, decidir agora sobre o mandato de ministro no Supremo não faz a mínima diferença, já que a PEC somente teria efeito para os novos ministros, porque os que já estão lá estão, claro, com seus direitos adquiridos. E o que vai sair primeiro me parece que é somente em 2030. Então, meus amigos, eu pergunto novamente, será que essa ação, essa atitude ou essa reação do Pacheco é realmente uma decisão séria, dura, reação provocativa? Claro que não. Claro que não. É muito conveniente para chamar para ele a luz dos holofotes, até porque seu mandato daqui a 1 ano e meio termina, né? O mandato de presidente do Senado, né? Termina. E aí o que vai acontecer? Vai voltar a ser um simples senador que muito provavelmente não será reeleito em Minas Gerais, porque queimou o filme. Todo mundo sabe que o Rodrigo Pacheco queimou o filme. Então ele está procurando um lugar à sombra e possivelmente esse lugar deverá ser ou o Tribunal de Contas da União ou algum outro cargo aí jurídico que lhe dê um certo conforto e estabilidade, não é isso? Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Chamem os amigos aqui para se inscreverem no Terra Brasilis News, colaborem com o canal, dê uma força para que esse canal continue. São poucos os que estão funcionando ainda hoje em dia, são poucos youtubers que estão mantendo ali a luta diária dos conservadores, vocês sabem disso, né? Vocês procuram diariamente notícias, então vamos fortalecer os canais conservadores, enquanto podemos, ok? Desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso, até amanhã se Deus quiser, Ele há de querer, fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau.